Bom, nós já vimos então sobre casamento seguintes tópicos: o propósito e requisitos, no vídeo 18, a escolha e pacto, no Vida Cristã 19, a santidade do casamento, no Vida Cristã 20, os frutos do casamento, no Vida Cristã 21, e o último foi a oficialização do casamento, no Vida Cristã 22. Agora, no Vida Cristã 23, falamos sobre os deveres dos maridos e das esposas. Neste vídeo agora a gente vai ver os deveres mútuos que ambos têm, tanto o marido quanto a esposa têm esses deveres. E nos vídeos seguintes, vamos ver os deveres específicos do marido e os deveres específicos da esposa. Então, os deveres mútuos de marido e esposa é passarem a morar juntos, morar na mesma casa. Isso é uma coisa que caracteriza o casamento. É fora do padrão uma pessoa casar com a outra e não estar convivendo diariamente na mesma residência. Em Gênesis 2, 24, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse apegar-se-á não significa apenas o sentimento que ele tem por ela. Está incluído com certeza o sentimento de amor e de apego a ela. Mas ele tem o movimento de deixar a casa onde ele morava, na sua primeira família, a casa do seu pai, a casa da sua mãe, para ele colar na sua mulher. Ele sai de uma casa para morar com sua mulher em uma nova casa. Isso é uma parte essencial do que é o casamento. De maneira que sofre muito o casamento quando essa convivência não é contínua. Às vezes, um dos dois tem uma profissão e que ele fica ausente de casa há muitos dias. É algo que faz o casamento sofrer demais, porque é fora do propósito do casamento eles estarem morando em lugares diferentes. Confirmando este dever mútuo que tanto o marido quanto a esposa têm, estarem morando juntos ao casarem, a gente lê também Gênesis 24, 58. Na ocasião do casamento de Rebeca com Isaac, em que essa mudança tem que acontecer. Ela morava em outra casa e veio o mordomo de Abraão pedir a mão dela em casamento. Chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem, o mordomo de Abraão, para ir morar na casa de Isaac? E ela respondeu: irei. Então essa mudança tem que acontecer quando uma pessoa se casa. Sair da casa onde ela está morando e ir morar junto com o seu cônjuge. Deuteronômio 24, 5. E fala também sobre isso. Inclusive, este dever da convivência era reforçado nessa lei de Deuteronômio 24, 5, testemunhando a importância disso. De que em Israel, no Antigo Testamento, quando um homem casava, ele ficava de férias por um ano inteiro para ficar na casa dele, para alegrar a mulher que tomou. A licença dele de casamento durava um ano inteiro. Não ia para a guerra, nem se lhe impunha encargo algum. Testemunhando então como a Bíblia considera importante, relevante, essa convivência contínua no casamento, na mesma residência. Quando eles se afastam
eles fazem sofrer o casamento por estar fora do seu propósito. E justamente quando diz que eles são companheiros, a mulher que envelhece por companheira, Gênesis 3:12, ser companheiro é estar convivendo junto. A companheira é quem divide o pão. Então, o companheirismo é importante no casamento, e a convivência na mesma residência, morar junto, é essencial para caracterizar o casamento como um dever mútuo de marido e de esposa. Do marido e da esposa é terem relações sexuais entre si com frequência, considerando seu corpo pertencente ao outro. Quando diz em Gênesis 2:24, serão ambos uma carne, existe esse aspecto físico do casamento. O momento em que os corpos se unem, formando um novo corpo, não somente como um organismo familiar, como uma nova sociedade, como uma nova casa, mas também neles, enquanto eles cumprem este dever do casamento, de terem relações sexuais. A gente lê 1 Coríntios 7, 2, 5, reforçando esse ponto. De 2 a 5. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. E não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Onde neste texto a importância da relação sexual é colocada pela Bíblia. A Bíblia não é contra a sexualidade, ela apenas coloca regras nela. E aí essa regra é curiosa, que é o seguinte: fora do casamento é pecado, sempre pecado. Qualquer coisa fora do casamento é pecado em termos de sexualidade. Agora, dentro do casamento é dever. De maneira que, se a pessoa está casada, ela negligenciar a relação sexual é um pecado. É um pecado porque não está cumprindo um dos deveres do casamento. Não vos priveis um ao outro. Aí, aqui no versículo 3, fala como um dever, realmente. Uma coisa que você deve. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. É uma dívida que você tem, é uma tarefa que você tem no casamento. Já que qualquer coisa que não seja a relação sexual com a esposa, do homem com a sua esposa, e de uma mulher com o seu marido, qualquer coisa fora disso é fornicação, qualquer coisa fora disso é imoralidade sexual. Então aqueles que estão nesse estado de casamento têm o dever de suprir as necessidades sexuais um do outro, como uma benevolência que se faz ao outro. Eu lhe dou o meu corpo para que ele tenha satisfação sexual. E ao casar, você entregou então o seu corpo ao cônjuge. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Como nós estamos informando neste vídeo, nós estamos falando dos deveres mútuos, as coisas em que é totalmente igual a relação de marido e esposa. A gente vai ver nos próximos vídeos deveres diferentes do marido e deveres diferentes da esposa, mas nessa relação aqui,
nesse assunto de relações sexuais, estamos falando de um dever mútuo, que é igualmente um dever do marido ter relações com a sua esposa e é igualmente um dever da esposa ter relações com seu marido. E é igualmente a mulher deve considerar o seu corpo como pertencendo ao seu marido e também, da mesma maneira, o marido deve considerar o seu corpo pertencendo à sua esposa. Aqui a gente vê, reforçando, um exclusivismo completo da disposição sobre o próprio corpo para o prazer sexual somente com a esposa e a mulher somente com o marido. De maneira que, no casamento, conforme a palavra de Deus, não só é permitida a expressão sexual, como é obrigatória a expressão sexual. E esse versículo 5, inclusive, dá uma ideia de frequência. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Onde o único motivo para um casal não ter relação sexual um com o outro seria que eles consagraram um dia para jejum e oração. Fora isso, eles não devem se privar um ao outro, devem se ajuntar constantemente para suprir a necessidade sexual pagada devido à benevolência. Para isso que eles estão casados. Não como se esse fosse o motivo principal do casamento, mas é um motivo importante. Quando em 1 Coríntios 7:5 diz que eles não devem se privar um ao outro. A gente não deve passar uma grande quantidade de tempo sem relações sexuais. A Bíblia é realista sobre a consequência se isso acontecer. Se eles se privarem um ao outro por algum desentendimento, eles passarem muito tempo sem terem relações sexuais, Satanás os irá tentar pela sua incontinência, intemperança. Ou seja, a necessidade de expressão sexual que recebe no casamento o remédio de Deus para ser usufruída, quando a pessoa está casada e não tem a frequência de relação sexual, conforme a sua necessidade e o seu desejo, ela fica mais exposta à tentação do adultério. Obviamente que jamais a falta de relação sexual no casamento vai justificar um adultério. Mas a pessoa que não tem relações sexuais frequentes no casamento, ela fica mais exposta quanto a isso. Ela tem uma brecha ali para ser tentada ao pecado da traição. Provérbios 5, 15 a 19 é um dos textos que também incentiva a expressão sexual no casamento. Bebe a água da tua fonte, das correntes do teu poço. Derramaciam as tuas fontes por fora, pelas ruas dos ribeiros de águas, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Onde aqui fala da exclusividade. Bebe a água da tua fonte, e não derrame a sua fonte pelas ruas. Falando sobre a exclusividade, né? Somente com a esposa que o homem pode ter relações sexuais, e somente com o marido que a mulher pode ter relações sexuais. E ainda fala, no 18 e 19, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, e seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E nesse assunto sobre a frequência da relação sexual no casamento, o mandamento bíblico é que ela seja contínua, pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Isso também é incentivado em outro texto, Eclesiastes 9, versículo 9.
Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, as quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida, da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Veja aqui a frequência. Gozar a vida com a mulher todos os dias. Então a frequência conforme a Bíblia seria contínua. Não haveria grandes interrupções. Não deve haver interrupções para a saúde do casamento. Isso é a sua porção nesta vida e do teu trabalho. Ou seja, essa é a recompensa. É uma das recompensas do casamento. É isso. Uma relação sexual contínua. Verdade que lá em Levítico 15 fala contra a relação sexual durante a menstruação. E em Atos 15, quando fala que os cristãos devem se abster do sangue, a gente pode pensar que talvez isso aqui, se abster do sangue, não seja somente o não comer comida com sangue, mas também cumprir essa regra sanitária que havia no Velho Testamento, do não ter relações sexuais durante a menstruação. Mas é uma coisa que a nossa cultura, eu creio que é de consenso, que é uma coisa anti-higiênica. Então isso seria um motivo para não ter relações sexuais. Agora, se o casal vai se desentendendo e pelas brigas eles começam a se privar um ao outro, eles estão empurrando a relação deles para a deterioração. Inclusive, a relação sexual ela tem uma função em manter o casal unido. Como eles são exclusivos, conforme o mandamento bíblico, a única expressão sexual possível, válida, moralmente justa, que não seja pecado, é no casamento. A única maneira de satisfazer seu desejo sexual é no casamento. Conforme eles sentem desejo sexual e sabem que só podem ser satisfeitos um com o outro, eles hão de se reconciliar até por causa do desejo sexual também. O desejo sexual vai se tornar uma cola, uma força de atração que há de manter os dois juntos e se reconciliarem quando houver algum desentendimento. Isso é uma coisa boa, não é uma coisa negativa de que eles estão voltando porque sentiu falta da relação sexual. Isso é uma coisa boa, isso é uma função justa e legítima do sexo no casamento, ser uma força de atração entre eles. E por isso também que é pecado ter fornicação, relação sexual acontecer antes do casamento. Porque ela vai iludir as pessoas antes dela terem um compromisso social e antes dela terem fortalecido e confirmado o seu amor um pelo outro. Eles começam adiantando a relação sexual antes da hora. Essa força de atração vai estar unindo a eles ilegitimamente, unindo pessoas que não se amam e que não estão preparadas para realizarem a união social do matrimônio.